Está no ar o IBiúnaCast, o primeiro podcast da cidade de Biúna. Episódio 24. É isso aí, vamos que vamos. O que está... Você tá muito locutor hoje. Eu estou animado, estou contente hoje. Hoje é mais uma noite especial aqui na cidade de Biúna. Agradece os nossos patrocinadores aí, Fran. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. A todos os nossos parceiros aí. Vai aparecer na tela no decorrer do episódio. E vai ter muito conteúdo sobre eles no nosso Instagram. Certo? E para quem quer ser um patrocinador também, nós estamos abrindo novas cotas. Tá abrindo cotas aí para patrocínio. É isso aí, vamos começar essa resenha interessante. Creio eu que vai ser. Então, apresentar o nosso convidado com vocês, Almir! Boa noite a todos, boa noite, Tom, boa noite, Fran, tudo bem com vocês? Show de bola, muito bem, como é que você tá? Bem, hoje eu tô mais tranquilo, né, devido ao trabalho de final de semana, mas... você comentou com a gente fora do ar aí, que trampou no final de semana. Sim. O que você faz em final de semana? Pelo menos o que eu vi o pessoal comentando e que eu conheço... É a parte de ser professor de educação física. Então vamos aproveitar, se apresente, Almir, fica à vontade. Já ia começando, atropelando tudo, se apresente aí. Vamos lá. Bom, eu sou o professor Almir Rogério de Oliveira, tenho 40 anos, tenho a formação em letras, educação física, bacharelado em educação física e pedagogia. Queria fazer mais faculdade, mas não tenho tempo hábil, né? Já leciono desde 2003, né, já passei por muitas instituições de ensino, tanto na área municipal, com alguns projetos na nossa cidade, quanto na escola particular, que foi o Colégio Dom Bosco de Biúna, que ainda morro de saudade. Infelizmente, tive que deixar devido ao trabalho hoje da minha escola ali no Vieira Ruivo se tornar a PEI, que é a Escola Integral. Dei aula no presídio de Mairinque, que foi assim, uma vivência, experiência muito boa. Nossa, que legal. Trabalho com recreação há 20 anos, quase. O ano que vem fazem 20 anos no Hotel Sempem Park, situado ali no Campo Verde, só que é do Sindicato dos Professores de São Paulo, né? Sim. E ele não é aberto ao público, ele é aberto aos professores do Estado de São Paulo. E trabalhando ali, foi também que me ajudou também a pagar minhas faculdades ao longo dessa carreira. Legal. Também sou personal training, sou recreador, coordenador também de recreação. Eita, vamos ficar o episódio falando só falando profissões. Trabalho. Fora outros trabalhos, né, que antes de ser professor, que eu exerci, né, que foram muitos. Caraca, é tanta coisa que eu não sei se um episódio vai dar pra falar sobre isso tudo aí, né? Ele pode falar, pra resumir, né, eu sou bombril, 1001 utilidades, 1001 trabalhos. Vamos falar sobre esse final de semana, como é que foi o seu final de semana? Conta pra gente, então. Bem, eu ainda, para resumir um pouquinho, né, como foi. Devido à pandemia, o hotel que nós trabalhamos não é mais de um dia só, que é o day use. Agora ele é final de semana. E os hóspedes hoje chegam na pernoite na sexta-feira para ir embora no domingo. Pode ir, né, a qualquer hora no domingo, mas muitos, né, vão depois às 11 ou só no dia seguinte devido ao trânsito aqui na Bom Giro Nacal que nós temos aqui na cidade. E eu trabalho hoje, né, trabalhei por uns 5 anos com meu primo na SK Fishing, né? Opa, já até falei errado, já SK Fitness, eu tô pensando a voz tá falhando. Tô pensando no canal de pesca também, mas eu comento sobre isso. Na SK Fitness ali. E eu só trabalho em sábado agora, na academia. Então, além disso, eu tenho meu personal no período da manhã, 6 horas da manhã. Chego em casa, depois tomo banho, já vou para a escola. Saio da escola, às vezes eu tenho personal à noite, às vezes não. Né, às vezes meu horário é meio diferente na escola. Eu tenho tem dia que tem aula de manhã. Na Lino? Na Lino Vieira Ruivo, tá na Pelino. E no sábado, à medida que trabalhei na academia, eu já fui direto para o Hotel Fazenda. Então, abri a academia às 7 horas da manhã, fechei às 11 e já fui direto para o Hotel Fazenda. Chegando lá, já estava a programação feita, que já estava já a nossa equipe, que é a Eliane, que estava presente lá, o Wagner, a Samara, que é minha esposa, também já estava lá. E aí a gente deu né, e animar o pessoal que vem de São Paulo. Legal. Eu já trabalhei com recreação, não sou formado, mas eu tive uma experiência muito bacana que mudou a minha vida, a recreação em si. Porque eu era uma pessoa muito tímida, sabe?
E a recreação, ela é muito, muito bacana. E o trampo que você faz de recreação, você comentou para mim que não era só no hotel, você faz tipo em festas Sim. também. Nós temos, a nossa equipe também, ela é contratada por alguns condomínios da nossa cidade, né? Aí vocês têm tipo uma empresa mesmo, Sim, uma equipe que atende. Na verdade, a gente atende, né? Se saber, precisar ir para fora, nós vamos. Né? Se precisa ir em festa fazer Mairink ou Sorocaba, a gente consegue atender à medida do possível também, porque nós temos outras profissões. Então não adianta você também deixar de trabalhar em algo que é importante para você, que é a sua profissão também, para não executar. Quando eu vejo que a gente não consegue realmente executar um bom trabalho, que vai acarretar assim, vai pesar, vou usar esse termo, a gente acaba não pegando. Mas o Colinas é um dos que a gente mais fazia eventos, né? Desde a parte da Páscoa, festa junina, que a gente se caracteriza e anima lá, dança com o pessoal lá na frente. Né? E faz falta de ver essa pandemia, já está um pouco parada. Sim. Agora acho que está voltando, né? Está voltando aos poucos. Mas ainda eu creio que alguns condomínios ainda vão aguardar um bom tempo. Ainda eu acho. Provavelmente o ano que vem possa ser que normalize, é o que nós estamos querendo todos, né? Tomara, que volte tudo o mercado normalmente, porque a gente está vendo como está a situação alheia aí, principalmente. E referente a Day Use lá, não, era de um dia, agora são 2. Então nós temos 2 dias. Nós iniciamos o trabalho 8 da manhã. No sábado. No sábado. E trampa no domingo também. E vamos supor, não tem horário para parar. Sim, tem atividade noturna, né? Nós temos atividade noturna e depois nós fizemos fogueira, contamos sobre as lendas. Eles queriam saber um pouco mais sobre a nossa cidade, então eu conto. Conto algumas lendas urbanas que nós temos nas cidades, né? Que muitos conhecem, que é do ônibus, né? Que falam do ônibus fantasma, entre outras coisas. Conto um pouquinho do nosso turismo, da nossa cidade. E como é à beira da represa o hotel, eles perguntam sobre peixes. Então também falo dos peixes que tem, de preservar, o quanto é importante preservar. Né? Infelizmente a gente está tendo muitos problemas com rede de tarrafa. Já denunciei esses tempos atrás. Tarrafa é o pessoal que vai e joga tarrafa. Isso aí, tipo, é errado. É errado. E quando eu era criança, meu tio fazia isso aí. Eu vou fazer isso também. Mas, tipo, se você tá lá pescando. E aí você vê alguém assim, você já foi arrumar encrenca já por causa disso? Essa é a pergunta bem interessante, Fran. Entrando aqui no condomínio aqui ao lado aqui, indo para Mairink, nós temos Central Park. E um dos funcionários mora numa chácara que dá acesso quase à cachoeira ali a cachoeira que dá acesso à represa mesmo. Desci pescar, fazer filmagem, né, que trabalho a semana inteira. Meu esporte hoje está sendo o canal, por isso que eu falei até SK Fishing, devido ao pessoal da academia pescar, que são nossos amigos. Aí entra vamos falar sobre isso também, legal. Aí só decorrendo. E estava lá fazendo filmagem e o pessoal batendo tarrafa. E eu fiquei indignado com aquilo. Porque até então eles estavam entrando, não por esse condomínio, eles estavam entrando por outro condomínio, mas que ainda pertence à parte de Biúna, que é no outro condomínio depois do Central Park, da Central ali, né? Parque a gente fala. E a hora que eu filmei, o cara me chamou, só que eu estava sozinho. Então, na hora que eu chamei, eu sei que se eu fosse, poderia ter acontecido uma coisa. Eu recuei. Claro que eu fiquei bravo, falei e saí caminhando, mas se eu tivesse com meus amigos, que a gente tem um grupo de caiaqueiro, né? Tem até aqui em Biúna, nós temos o Fernando Elias, que é do despachante ali, meu amigo, o Fernandinho. Tem o Will, meu sobrinho Renan. Tem o Chay, que é o doutor que trabalha na clínica do Dr. Jorge. Né? Tanto a Sá pesca, a esposa Hélia pesca, a esposa Chay. E a gente às vezes está de caiaque. Então, se eu tivesse com mais pessoas, provavelmente eu poderia estar chegando e falando que eu ia arrumar briga com bonde. Porque assim, você sozinho, você fica vulnerável. Claro que briga. E também você nunca sabe como é que vai estar a outra pessoa. Às vezes a outra pessoa tá armada, e nesse dia, para ajudar ainda, eu sempre ligo para a guarda. Um dos que nos apoia é o Apolo. Né? A gente é muito feliz pela amizade já há muitos anos com o Apolo. Tanto o Apolo quanto os guardas, quando eles aprendem, eu mando parabéns, porque estão fazendo um trabalho muito importante a questão do nosso meio ambiente. E sempre quando eu vejo, eu tiro foto, filme e mando para eles, né? Relatando isso. E relatei. Só que nesse dia, se vocês lembrarem, teve um acidente na Tancredo Neves, ali perto do Purizo. O caminhão tombou, atravessou.
estava tendo, não sei se era baile funk, lá na Vargem do Salto. E estava tendo ainda, se eu não me engano, alguma coisa importante, a arrecadação e jogo beneficente no estádio. Então não tinha viatura suficiente da GCM para ir até o local. E ele até pediu desculpa. Então, assim, não é nem questão de desculpa. A gente sabe o trabalho árduo, somente da GCM, nesse papel importantíssimo. E a nossa represa ela é muito grande de extensão. Então, claro que precisa aumentar o efetivo e, principalmente, né, tá mais adentro. Só que as pessoas pensam que, por exemplo, vou ver, vou ficar quieto. Não, primeiro, é a nossa cidade. O que eu sempre falo também para meus alunos, se eu não cuidar hoje, será que meus filhos, meus netos vão ter o que eu tenho hoje? É a mesma coisa a vazão de água na cidade. A gente briga. Então, não é porque subir um pouco o nível da represa agora que eu vou ficar desperdiçando água. Eu preciso ter aquela consciência. E quanto tempo nós não víamos chover tanto em março? Foi uma surpresa. Verdade. Até ontem, a chuva ontem, né, que a gente entrou em abril, foi uma surpresa. Quantos anos a gente não vê isso? Verdade. E nós fomos até o último final de semana, não esse próximo, a água já está na cabeceira. No jornal eles colocaram 50%, mas pelo que eu estou vendo, pelo que eu sempre pesquei, agora nesse período, né, de que a gente passou de Covid, que eu comecei a buscar um pouco mais de lazer, porque não podia, ninguém sabia o que pode acontecer. Então eu vou em tal lugar, será que eu vou pegar Covid? Aquela preocupação. Então eu precisei buscar algo que eu gostava. E aí foi que eu entrei voltei na parte da pescaria. Só adentrando esse lance da pesca. Você começou na pesca esportiva que você faz? Nesse lance de pesca esportiva na pandemia? Na pandemia nós voltamos. Eu já pescava quando criança, em tanque proibido, que era coisa de moleque, né? Sim. Sair correndo por causa de cachorro, essas coisas. E até depois de adulto eu vim visitar um dos tanques, que era indo para a Flora, esse tanque, ele passaria entre a Flora e o Residencial Europa, que é o caminho. Eu cheguei, até hoje os donos que estão arrendados são amigos da minha família. Até falei, nossa, eu vinha quando criança aqui, o cara soltava o cachorro e já saia correndo, pescava escondido, essas coisas. Só que muitos, que é até interessante tocar assunto, o fato sempre gostei. E uma das coisas que minha mãe brigou muito comigo foi na Piracema, porque a Piracema ela vem de novembro até 1º de março. A Piracema para respeitar, para que você não pode levar peixe. Que é a época que a reprodução dos peixes. Reprodução dos peixes, é isso mesmo. E eu mostrava os vídeos para minha mãe que estava pescando e soltando. Minha mãe achando que traz peixe para mim e ficava cidade. Brava, né? Eu falei, não, mãe, não posso. E até às vezes eu levo um outro para minha mãe, eu levo. Mas aí você também tem que ver qual o tamanho de peixe você leva. Você não pode levar tão pequeno. Entendi. E também não tão grande, porque os maiores são os maiores reprodutores. Então, né? Tem dessa também? Tem. A pesca esportiva, no caso, é quando você pesca e solta. Isso. Então, geralmente você não leva para casa. Você vai lá, pesca e solta. Eu só levo quando minha mãe fica, traz um para eu comer. Só que assim, o levar para eu comer você levar 3, por exemplo. Não levar 20, 30 e deixar congelado e estragar o você distribuindo. Sim. É o que acontece na nossa entendi. cidade. As pessoas vão pescar, mas pega muito além do que vai consumir. Às vezes não dá a ninguém e acaba estragando e, querendo ou não, mas vai prejudicar o meio ambiente. Por exemplo, a pesca esportiva não machuca o peixe do mesmo jeito? Sim, não machuca, tem os dois lados que a gente fala, tá? Por exemplo, a gente pesca mais esportiva a questão da traíra, que ela é uma predadora principalmente, né? A gente não tem o tucunaré aqui, nossa represa aqui, mas pro lado do Vargedo, Tapiraí nós temos, ele é mais predador que a traíra. Só que quando fiz o anzol, né, que a gente tem, faltou ter trago até um ratinho que a gente usa lá até um amigo que envia pra gente de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Alexandre de Gavião, né, que ele envia de lá pra gente. Tem Medline Biuna, temos. Só que como ele já trabalha perto da empresa lá, então o custo-benefício por ele nos ajudar a patrocinar até o canal, que a gente não pede assim dinheiro, para ajudar algum custo, para a gente comprar algo. Tem um canal só. Sim, nós temos o canal. Que é o nome? SK Fishing. Por isso que enganou, né? SK Fitness e SK Fishing. E SK Fishing. Legal. SK Fitness e Academia. SK Fishing. Fishing, pescaria. Então, que é o canal. É o canal, legal. porque nós da academia gostamos de pescar. Então, por isso que a gente colocou o SK, porque são pessoal da academia, né, nossos amigos que gostam de pescar.
e gostam disso. E no canal você coloca, tipo, o dia a dia, quando vocês vão pescar? Sim, quando a gente está chegando, sim. Aí, voltando legal. Nesse assunto, claro que a traíra, mas a traíra, ela não é tão sensível igual outros peixes. Então, lógico que tem, vai fisgar, aí você tira todo o cuidado no alicate. E também, geralmente, assim, é sempre pesca de peixe maior, no caso. Sim. Tipo, vocês... É que depende, vai depender vocês muito. Vocês pegam lá um carazinho assim? Não, a gente não pesca igual. Falando, a minha prática esportiva é mais a pesca da traíra, porque ela é mais predadora. Porque às vezes você está pescando, automaticamente você toma susto, como já teve. Eu tá de caiaque aqui, pescando, e ela, o que a gente fala, bater. Ela bater na isca onde o tom tá. Você toma um susto no caiaque, porque você não está esperando. Ela é muito predadora. Às vezes está passando, ela está camuflada. Quando vê, ela dá o bote. Então, essa é a parte interessante. Que legal. Né? E não até sabia. Nessa parte de peixe mesmo, né, que a gente conversou, voltando no Hotel Fazenda, a gente, quando vem o pessoal de São Paulo, a gente ensina a pescar. O que a gente fala que ensina a pescar? É colocar um anzol, como que é colocar linha, ensina as crianças. Para a molecada da cidade, isso é muito legal, né? Porque assim, hoje em São Paulo está muito questão tecnológica, as crianças não estão tendo o que a gente tinha. Então, quando vem no hotel, a gente trabalha as brincadeiras típicas, como queimada, se tem bolinha de gude, peão, confeccionar pipa mesmo para levantar, jogar taco, entre outras atividades. E já associa, que já está do lado da água, com a pescaria para ensinar. Então a criança, muito porque legal, eles têm até medo de... Uma coisa que é engraçada no hotel, que eles têm medo de galinha. A galinha vem você correndo, você está risada. É uma coisa muito legal, porque se não tiver pessoas que incentivem, que ensinem isso para as crianças, daqui a um tempo não vai ter mais. Então, mas por exemplo, a nossa filha, essa semana, o Tom falou para ela, filha, você já foi pescar? E ela, não. Aí ele, vamos pescar qualquer dia? Ela, vamos. Aí ele, só que você vai ter que colocar uma minhoca, né, tal. Aí ela, ai, credo, mas a minhoca mas se não tiver alguém que incentive, vai chegar uma hora que tipo, isso vai ser muito difícil. Vai ser raridade, né? O que era comum pra gente quando era pequeno, pra molecada hoje em dia. Na minha fase mesmo, nessa parte que a gente está tocando, antes de chegar na ponte aqui, a gente nadava, muitos vão comentar com certeza, a gente nadava no barrancão, que era ali no Vila Lima, entrava pela casa do pessoal, amigo, conhecido, e ia nadar. Muitos aprenderam a nadar ali. E era tão limpo que a gente pescava ali. Antes da ponte, hoje secou, mas está só mata. Era um lago, a gente pescava ali. Hoje, onde é a Academia SK, era também um brejo, na parte também tinha peixe. Por que a gente fala que tem peixe em alguns lugares? Quando o pássaro ele vai tomar banho nos lagos ou no rio, ele se debate. Então, os ovinhos dos peixes acabam caindo sobre as asas. Ele não vai em outro local, então ele faz a mesma coisa. Então, há essas reproduções também. A gente também começou a pensar sobre isso. Porque você fala, nossa, como que é engraçado. Como que o peixe vai daqui para lá? Então, aí você começa a entender. Como a gente tem algumas professores de biologia, a gente começa a conversar algumas coisas que é bem interessante, bacana. Né? Caraca, o pássaro semeia os peixes. Porque mesmo que for peixinho pequeno, a hora que ele baixa, fica na asa dele presa. Aí quando você vai, mas você passa uma perena na água, faz esse teste para você ver. Da onde? Do nada o peixe surgiu lá, né? Então, porque você fala, nossa, como que surgiu do nada? Então tem toda essa parte. Que legal. E aí pegando, né, nessa parte do hotel é lindo, porque você observa as cabeceiras, né, o local já é propício, você já tem um barquinho do lado ali, só que não é um barco que você sai. Mas para passeio tem a parte da marina, que você fica sentado pescando, e você mostra para as crianças, aí passa garça, tem vários tipos de garça, até nós fizemos um passeio com os professores, entre amigos, né? Eu, o professor Giovanni, o professor Reinaldo e o professor Fernandinho, né? Fernandinho é um parceiraço também lá da escola da Pelino. E o Giovanni, como é biólogo, ele começou a explicar alguns tipos de garça. Para mim era tudo igual. Até então ele falou, essa, porque tem algumas da nossa região, por isso que eu falo que precisa, né, não é criticando, mas dá um up no nosso turismo. Né? Já vou explicar o porquê que eu tenho essa concepção. Tem algumas garças que eu vi ali já, de cores mais escuras. Por exemplo, a asa mais cinza e ela branca, é uma raça. Ou ela branca, outra raça. Tem várias formas. E uma das coisas importantes, né, já da nossa cidade, estava no final de semana, eu e o Fernandinho, meu amigo ali do despachante, olha o que a gente tirou foto. E tem filmagem, vai sair no canal ainda. Nossa. Será que dá para enxergar lá? Eu acredito que sim. Deixa eu mostrar. Então, um porquinho espinho. Ele estava dormindo.
E nós ficamos observando. A princípio nós ficamos que estava morto. Passamos, pescamos e voltando. Aí ficamos filmando. E o que é interessante, que doido, até né? o Fernando mostrou para o filho dele isso daqui, né? Mostrou para o filho dele o vídeo, aí eu compartilhei via Gmail, tudo certinho, sobre essa parte aqui. Né, que tem essa daqui é o Fernandinho com a traíra, tudo, né, no momento Quando que ele tá eu era pescando. criança, os cachorros Isso. iam pegar isso aí. Então, quando pega cachorro, quando pega cachorro é difícil, porque você tem que cortar, né, ele, pelo que falaram, para sair um arzinho para depois puxar, mas o cachorro sofre. E a gente, a princípio, então a gente teve muito animal. Dentro dos vídeos que eu vou né, publicar daqui, acho que 2 semanas, o que a gente, para nós que nós ganhamos dias, não é sempre pescar. Tu me pensa, é só pescar. Não, nem entende que é o seu relaxar, o seu momento está ali tranquilo, gostoso, pessoas que você ama, está pescando, se divertindo, tem aquela resenha, às vezes faz churrasco, se diverte. A gente tem até visita da família da Hélia, que eu falei que é a esposa do doutor. Doutora Hélia, também trabalha, muitos vão saber quem é. Ela é doutora, trabalha para a prefeitura de Biúna. O doutor Shine trabalha para o doutor ali da parte da Júlia, né, ali embaixo ali. E vieram os parentes deles do Acre que estavam aqui. Então a gente fez um passeio churrasco na represa, saímos de barco e nem sempre, como a gente fala, é o pescar. Já no dia que a gente estava professores, além de ver as belezas, a fauna e a flora da nossa cidade, a capivara saindo da água, como a gente tinha comum de ver aqui embaixo. Então essas coisas valem muito a pena. Eu vou aproveitar que a gente está nesse assunto e vou fazer Tem uma pergunta sobre pesca, eu acho. Eu não cheguei a ver, mas sobre a pescaria. Faz depois eu... Você é São Paulino? Eu sou São Paulino. Já foi pescar para desestressar depois da lavada que o Palmeiras deu no São Paulo? Ai, caramba, eu também sou São Paulo. Eu sabia, não, isso daí é aluno. Bem, em questão disso, até nesse dia do jogo, a gente está trabalhando no hotel. O que houve de proposta para os hóspedes? Que assim, o professor Wagner ficou com os adultos, eu fiquei com os adolescentes, a Samara com as crianças. A gente divide por faixa etária a programação. E eles, não, vamos se divertir. Então, não estava preocupado com o jogo. É o que eu sempre falo. Claro, a gente brinca, tira sal. Já é o que eu sempre falo na escola também para meus alunos. Enquanto a gente está brigando por algo, o cara está, às vezes, ganhando milhões e não está nem aí se está ganhando ou perdendo. Sim. Claro que a gente fica triste. Meu São Paulo quer comemorar. Mas é uma coisa tão relevante. A gente até eleva essas coisas, né? Claro, você não ficou chateado? Não, nessa parte assim, eu fiquei tranquilo, porque antes lá do futebol no campo, que a gente teve lá, meio-dia, o pessoal, puxa o futebol mais cedo, a gente jogava, e a gente sempre joga no hotel 5 horas, aí 5 até escurecer, 1h30 mais, que nós vamos assistir o jogo. Antes teve a resenha, igual nós estamos aqui, todo mundo conversando. Aí um dos hóspedes perguntou para mim, você é torcedor ou futebolístico? Eu falei, mas por quê? Daí ele falou, não, futebolístico é aquele cara fanático, não sei. Torcedor, eu falei, não, torcedor. E a gente havia argumentado, se realmente o Rogério Ceni entrasse com o time recuado, ia perder, ia tomar, né, de mais de 3 gols. Isso já estava certo. E quando isso houve, aí todo mundo reuniu, nossa, o que nós falamos no campo aconteceu. Nossa, o Tom, né? ele ficou chateado, porque a gente estava na casa da minha avó, não tava com TV perto, aí ele, não, me dá aí seu celular, vou assistir o jogo aqui e tal, porque o último jogo nós ganhamos e tal. Aí, eu achei que tava fácil, pô, agora tá encaminhado, vai dar um empatezinho, quando a gente foi embora, assim, eu falei, mas já acabou o jogo? Ele, não, eu assisti o primeiro tempo e já tomamos 2 gols, não quero nem assistir mais. Uma coisa que a gente sempre brinca, né? A gente tem no grupo, essa é pra você, Marquinhos. Marquinhos, meu amigo personal também, bem conhecido na cidade. Marquinhos, esse paulistano não vale nada, mas a hora que ganha ele fica pesando. Aí ele entra no grupo e começa, não valia nada a policia. E aí tem toda essa parte de diversão. Mas é uma coisa assim que você tem que relevar. Sim, você joga futebol? A resenha, eu jogo na escola com os alunos. Eu não, aí que eu falo que eu optei. Meu final de semana, claro que eu tiro um tempo para a família, para os meus filhos, né? Meus filhos são meus cachorros, né? Tanto meio da a gente ainda não tem filho, quem sabe um dia, mas a gente tem 3 bebezão. A gente tem o Zeca, a Luna e a Mel. São 2 bulldog e uma paulistinha, bulldog francês. Então, a vida da gente é brincar de dar risada. E
A minha opção, né, o pessoal fala, nossa, você acorda tão cedo. Como eu falo, eu já acordo a semana inteira cedo. Média, às vezes tem que estar às 6 horas da manhã para dar personal na academia. E não é todo mundo que sempre quer acordar para dar a primeira aula da manhã ou algo. E mesma coisa, sábado, quando eu estou de folga, tem um feriado, cadê que eu me estou dormindo? Eu acordo cedinho, os cachorros já vou direto, já vou pescar, e eu volto, faço a filmagem, tudo. Aprendi a editar, aprendi a aproximar os vídeos novos que estão vindo com o foco aqui para o peixe na hora que ele dá batida, então, que legal. na isca. Então, algumas coisas eu estou aprendendo. E a questão mesmo disso, né? Aí eu optei, gosto de jogar futebol, claro, né? Isso daí mas é uma coisa que você já vê todo dia, né? Sim, mas na escola eu sou muito eclético. A gente, né, tem um currículo a seguir, a gente tem muita autonomia. A nossa gestão, tanto a Kátia quanto a Débora, a Mariana, nossos PCAs, que aí vem a Salma, a Suelina, os PCPs, que nós temos, né? Hoje, então são vários, que aí tem tanto a Rosângela, o Zaca, a Renata. Cada área tem um e a gente tem assim um Deve ser muito legal, bom, né? Ser professor de educação física, porque é o professor mais querido da escola. Não, é a aula preferida, né? Aí que você se engana. Sério? Depende, não, na minha época tinha dois tipos de professor de educação física. Tinha o que ia pra quadra, que era o mais top. Vamos pra quadra. Eu estudava na Ressaca na época. Não sei se você conhece. A Frederico Marcicano. Sim, aí tinha quadra. E tinha um outro professor que ele dava umas aulas teóricas que era muito bacana, só que ninguém gostava. Mas a aula de educação física, tradicionalmente, sempre é a preferida, né? Sempre o pessoal... Na minha época, pelo menos, é a que eu esperava. O que eu sempre falo para os alunos, né? Isso e o professor Almeida. Eu tenho um diálogo muito aberto. Uma das coisas que eu amo trabalhar são padrões de beleza, aceitação, eu me amar. Primeiro eu, depois os outros. Primeiro, não preciso comprar roupas caras de marca. Eu falo para eles, às vezes eu posso comprar uma calça ali, recortar a etiqueta e vou lá. Né? Eu falo que a roupa não faz as pessoas. E dentro da educação física na escola, como eu falei, a gente tem um currículo. A gente tem que seguir tanto as competências e habilidades, que a gente tem autonomia para isso. A gente tem que trabalhar e tem que também mostrar que não é só o jogar bola. Eu tenho outras atividades. Eu já vou falar algo que eu levo na escola que você vai surpreender. Você não acredita que você faz isso. Né? Já conto o que aconteceu também. Deixa eu ser um pouquinho curioso. E nas aulas de educação física eu falo para se divertir. Então, né, eu faço queimada 4 pontos, mesmo com o terceirão, que sempre eu falo para eles, aproveite. E como eu adoro, né, sempre no último mês eu faço todo mundo chorar. Que aí eu passo um filme, não vou falar o nome aqui, depois eu falo, não vai tirar para vocês. E eu entro na questão psicológica, na valorização da família, das pessoas. Aí eu tenho todo um diálogo, igual como se fosse assim, um psicólogo, e não tem um que não chore. Que da hora. E aí eu falo da importância. Por que eu falo de educação física? Quero saber do filme, porque eu vou chorar, né? Provavelmente eu sou chorona. Eu também sou bem emotivo com algumas coisas que a gente passa na escola, às vezes você não consegue segurar, principalmente na volta da pandemia. Os relatos, alunos, no ano passado a gente teve sistema híbrido e presencial, a gente trabalhou muito. Tinha dia que eu respondia aluno 2, 3 horas da manhã. Como é que foi esse lance, cara? Não. Deve ter sido muito louco, né? Porque... A gente começa de um assunto eu sou o rei da... Deixa eu terminar. Não, volta lá. Deixa eu terminar. Volta lá. Volta lá. Aí na educação física, como eu falei, eu sempre falo da diversão. Eu entro brincar com eles, jogo com eles, participo com eles, né? E quem fica com o time que tem o professor. Não, eu faço diferente, Fran. Hoje, né, eu dou muito mais, claro que os meninos, mais oportunidade para as meninas jogarem futsal. E eu mudo um pouquinho. Legal. Nem sempre os mais habilidosos escolhem. Às vezes eu deixo o que não tem habilidade. Eu falo, você está aqui também para ajudar ele. O que eu sempre falo na educação física? Por exemplo, eu não gosto do tom. Tá bom. Acaba o ano, e isso já aconteceu com relatos de ex-alunos, né? E até encontrei amigos meus, depois de muito tempo, eu dando aula para a filha dele, eu nem sabia que era filha dele. Ele falou, minha filha. Eu falei, como assim sua filha? Eu falei, nossa, mulher. Ela falou, tão bem, eu não sabia que era você. Aí comentando. Vem na empresa, eu vou aqui, estou procurando emprego, quem que é a pessoa?
o tom. Aí é questão de convívio. E é umas coisas que eu tento mostrar para eles. Claro que na sala sempre vai ter os grupinhos, a X, Y, tá. Mas eu tento fazer de uma forma que você não precisa gostar da pessoa, mas saiba respeitar. Pelo menos cumprimentar. Oi, tudo bem? Então, e eu tento sempre e essas mudar um pouquinho. coisas sempre acontecem. Principalmente pra gente que mora numa cidade pequena. Mas por isso que eu sou bem eclético nessa parte que eu falo para vocês. Que eu mudo muito. Claro que futebol para os meninos é a paixão. Sim. Né? Aí, só que eu faço com que eles também aproveitem outros esportes, outras modalidades e brincadeiras e jogos. E como uma coisa assim que me alegrou muito, até comentei na escola lá com os professores, eu não esperava como... Aí eu vou até falar também já na sequência dessa parte, depois eu falo lá. Não, fica tranquilo, aqui não tem roteiro, Almir. Então, conforme, vamos indo. A gente tem agora, né, nesses períodos novo currículos que a gente está tendo, a gente tem projeto de vida na escola. E as eletivas. Eletivas, temos eu e o professor Bruno esse ano trabalhando juntos. E na nossa profissões, eu vou até fazer um convite para vocês irem falar, né, como que é a profissão ser youtuber. Então, vocês também vão na minha escola para dar uma palestra, para conversar com nossos alunos, que alguns também querem trabalhar nessa área. Ou influência digital, ou algo similar. Bora lá. Então, já tem o convite. Só que é em horário de segunda-feira. Aí precisa ver certinho se vocês têm disponibilidade para estar indo até lá. Tá. E nessa conversa, né, que eu fiz uma roda, ia no meio aluno, o aluno, perguntei, né, qual era o projeto de vida dele, professor de educação física. Mas antes disso eu perguntei, quantos são na sua casa? Somos eu, minha mãe e meu irmão. Tá. Qual a profissão de educação física? Por quê? Por causa de você, professor. Nossa, aquilo ali me encheu de orgulho, até dá arrepio mesmo na hora que ele falou. E aí eu perguntei o porquê disso. Ele falou, pela maneira como você fala, você se diverte, você brinca, a maneira como você ensina. Né? Por mais, claro, tem um momento que eu tenho que ser puxão dele, rígido, como sou às vezes, mas todo o tempo sorrindo, desde a hora que acordo, 6 horas da manhã, sorrindo, é muito difícil ficar de mau humor. Sou uma pessoa assim, muito bem astral. E até brinco na escola, dá licença, chega o professor mais lindo. Até enche o saco essa parte da risada. Mas para tirar, né? Sim. E por que nessa parte eu converso muito. Eu estudei tanto no Olímpia quanto no Rock. Certa vez, Cida, se você está ouvindo isso, tá? Muito obrigado pelo conselho mesmo. Eu não era um excelente aluno, eu era bagunceiro. Eu estava no 8º ano. Para quem conhece o Rock Basso, você sai das salas professores da diretoria, tem a grade e tem aquela parede antes de sair para a escada. Eu estava sentado. A professora Cida, de inglês, ela veio e sentou do meu lado. Vamos conversar um pouquinho? Eu falei, vamos, professora. Isso, né, antes de 2002. Né? Ela falou, o que você quer para a sua vida? Eu falei, professora, eu não sei. Ela, você já parou para pensar o que você quer para a sua vida? Eu falei, professora, não faço a mínima ideia. Ela falou, pense, porque quem vai cuidar da sua mãe futuramente? Aquilo ali para mim parece que, sabe, quando venho, né? Igual eu falo, meus sonhos, meus projetos de vidas, eu almejei quase todos. Só falta, né, ser pai, que eu sou louco por criança apaixonada. Por isso que eu falo do Colégio Dom Bosco, que eu passo ali da saudade, infelizmente eu tive, e devido ao trabalho não deu para continuar. Mas aquilo eu vejo eles gritando, me dá aquela saudade de brincar. E aí eu até comento isso daí para os alunos. E depois desse dia, parece que mudou a minha vida. Mudou totalmente, eu fui outra pessoa. Eu me lembro que em 2002, eu terminei o ensino médio, nós tínhamos no Rock Basto A, B, C, D e E. De 120 alunos, apenas eu e mais um fomos à faculdade, não tinha um centavo no bolso naquela época, né, para fazer faculdade. Cara, coragem, trabalho. Sempre trabalho desde os 12 anos de idade. E a parte assim, quando eu cheguei, eu olhava Nancy, Cida, Fatiminha, que hoje está na escala, Nádia. Eu vou esquecer, me perdoe se eu esqueci alguns professores. Eu olhava assim e falei, estou trabalhando com meu professor, mas aquela alegria, eles abraçavam, meu orgulho, aquilo assim me enchia de amor. E isso daqui até hoje me comove, né? Porque foram muito importantes. Legal, Jacó, Toninho de Nico, o que Toninho me falava da nossa cidade em 98 antes,
tá do jeito que ele falava. E intitulavam com ele, Toninho não sabe o que fala. Não, realmente o cara é fantástico. Eu vi ele esses dias na rua, passada, parei para conversar. Nossa, é um prazer. A gente quer chamar ele. A gente é doido para chamar ele. Vale muito a pena. Nossa, é um ser humano fantástico, tem muito a agregar. E infelizmente as pessoas não o ver dessa forma na nossa cidade. Né? E eu conto essas coisas para os alunos, o quanto legal. Me incentivou. Você está ali, Edna, né? Agora vem alguns professores, você está ali, seu professor, você está todo apaixonado, fala, nossa, eu estou dando aula com o meu professor, como assim? Que louco, sabe, né, essas cara? coisas assim. Deve ser porque muito assim, legal. eu tentei a PM eu passei 4 vezes no concurso. A última, só que nunca abria no Chrome, era no Internet. Quando eu abri no Internet Explorer, eu vi que eu passei. E eu fui, só que eu tenho miopia estabilizada na esquerda. Ou eu opero ou não, então eu decidi. Eu fui reprovado por isso. Passei em todo o estado, chegou na parte de visão, reprovou. Tá bom. Sonho, um deles. Professor, eu já estava exercendo, né, que eu queria. Um outro, devido ao Darcy ser parente da minha família, né, que na época, quando ele estudava fora, a minha família ajudou. Eu queria ser piloto de aeronáutica. Isso quando criança. Outro empresário, que eu sou hoje, querendo ou não, sou empresário, porque quando você dá o seu valor do seu trabalho, seja na recreação, por equipe, ou no seu personal, você se torna empresário. Sim. Né? Você tem que saber administrar toda a parte, o trabalho. Né? E está faltando mais um. E o sonho ainda de abrir academia. Quase deu certo ano passado, esse ano, mas por algumas situações assim, conversando com o inquilino, que a gente queria, ele não chegou no valor que ele estava cobrando, por exemplo, um valor no bairro que se cobrava na cidade. Então, aí que investimento em aparelhos são altos e caros. Sim, né? sim. Então, é bem complicado. Já voltando na escola, e essas coisas eu converso muito abertamente com os alunos. Eu dou autonomia total para falar. E quando eles falam, as meninas, né, falando, tem uns participando, isso faz parte da sua vida. O que eu sempre falo? Quando você trabalha muito a questão de coordenação motora, dependente do trabalho que ele vai exercer, ele vai usar muito isso. Então, hoje não é só, a gente fala de tendinite, bursite, que é muito tempo celular, é uma geração que vai agravar daqui para frente. Sim, com e certeza. se você lembrar, a gente era muito giz na lousa. Hoje não, está um pouco mais tecnológico. Devido à nossa escola atividade do PEI, a gente veio mais recurso e a gente tem, como bem dizer, uma TV em cada sala. Então, você prepara toda a aula em PowerPoint, você não precisa mais um giz, ficou mais dinâmico, mais moderno e mais atrativo. E o que eu levo, já levava há muito tempo, fui convidado pela DE para apresentar em ATPC para todos os professores. Que até então, na época, uma das coordenadoras, não vou poder citar nome, tá? Achava que eu levava o videogame por brincadeira. E não. Eu levava o Xbox com dança, né? Para dar aula de dança. Gosto de dança também. Que legal, quando cara. a gente tem um evento, eu chamo a Samara, minha esposa, para dar aula de zumba. Né, na escola, no evento, eu gosto mais de sertanejo, forrozinho, essas partes eu sei se dá mais zumba, já não é muito minha praia. Aí, amor, agora é com você, segue contigo, aí. Segura. E eu levo, não para me gabar, eu falo para eles, eu levava o Play 4. E eu tenho toda a realidade virtual. Aí eu levo para eles vivenciarem. Jogar online. Eu vou levar na escola, vou ver se eu faço uma filmagem, depois eu mando para você que quiser mostrar aí. Que legal, pessoal, manda tá? sim. Eu vou levar porque a gente está falando de boxe. Então nós vamos jogar virtual, você no ringue e no Creed. Então você vai colocar o óculos virtual e vai jogar. Nossa. E dessa vez aí juntei dinheiro, vendi o Play 4, tô com o Play 5. Professor, sempre. Não é isso. Eu sempre falo, da mesma forma que o professor pôde guardar dinheiro para comprar, vocês também têm capacidade. Sempre tem uma lição, né, Almir? Pelo que eu tô percebendo, sempre tem uma lição atrás de tudo que você passa para os seus alunos. Isso é muito legal. A gente vê. E até nessa parte, né, eu tinha um carro bom, com rodão. Seu carro é lindo, professor, por que vendeu? Falei, porque não era o momento de ficar com o carro, futuramente compramos o carro, compramos um terreno. Né, o ano que vem, se Deus quiser permitir, a gente vai começar a construir. A gente está indo morar agora numa casa de aluguel e assar para ficar mais tranquilo, mais, vamos dizer assim, para poder receber nossos alunos, nossos amigos. Eu moro no fundo da casa da minha mãe
e não tem tanta liberdade de levar os amigos, fazer um churrasco. Então a gente está mudando isso aí. E eu falo para eles que a independência sua é importante, você se sentir bem no lugar que você está. Claro, com certeza. Né? E nessa escola, como eu falei, tanto a Kátia quanto a Débora, hoje a Mariana, são minhas diretoras, elas dão muita autonomia, eles incentivam muito o trabalho, tanto não só quanto a mim, quanto os professores. E a nossa escola realmente ainda é boa, bem vista por causa dessas parcerias. E uma coisa que eu gosto muito, assim, já pegando na escola, não tem briga. É o tempo, no intervalo, é um brincando com o outro, dando risada. Não tem falando mal do Tom, não tem falando mal da Fran. Caramba! Não tem isso na escola, a gente não tem. O que a gente tem é uma união muito grande. E isso fez toda a diferença por ter virado o PEI. Então, autonomia. Cada professor, até o professor Jonathan, ele tem um canal no YouTube das aulas dele, quem quiser assistir. Então, legal. A gente é muito feliz, você vai feliz trabalhando. Porque isso antigamente, importante. Antes da pandemia, meu trabalho era 16 horas por dia. Como assim ao mês? Sim, eu trabalhava na academia de personal 6 horas, saía correndo no Dom Bosco, do Dom Bosco saía correndo para a Escola Nazária, do Nazária ia para o Lino, do Lino voltava para a academia, trabalhava a noite inteira como professor, né? Então a minha vida era, hoje eu estou numa escola só, consigo mais administrar meu tempo, lógico, cansa também ainda, porque né, você está na correria, e mais o cansaço no final de semana do hotel, que não é fácil, trabalhar a semana inteira. Imagina. A recreação é cansativa. E uma das coisas que fez com que nós parássemos com a recreação em período longos, até o pessoal perguntou, eu tenho até hoje a camiseta a primeira, né, a mais antiga nossa, eu tenho ainda até hoje conservada, que nós fizemos naquela época já há um bom tempo, quando o Juca começou ainda a loja dele. O carnaval era na primeira semana de fevereiro, se vocês lembram, não era no final. Sim. Nós entrávamos no hotel antes do Natal, saía depois do carnaval. Só que ainda estudava, fazia faculdade, então era essa rotina. Então perdemos entes queridos, não tinha vida. Foram mais de 8 anos assim, muita coisa. Por isso que eu falei, não me arrependo de nada. Ajudou muito o meu profissionalismo, ajudou muito me crescer como pessoa, ter muito mais responsabilidade. Porque o momento que você está ali, né, cuidando dos filhos dos outros, que eles acham, tá tranquilo aqui. Vou até contar um episódio para você, o que aconteceu já. Eu dando hidroginástica, nunca vou esquecer o nome da menina, Amanda. Né? Ela andando, eu falei, mãe, sua filha está atrás de você. Não, pode deixar, tio. Eu chamo de tio, né? Sim. Tio, tô olhando. No que eu vi dessa escola fazer movimento, que eu olho, cadê a criança? Eu estava com o celular no bolso, eu já pulei. Já tiramos já. Tirei ela da piscina, só que não bebeu água nada, mas mais o susto. Deu tempo, tá. Então, porque quem acha, a recreação é gostoso, claro que é gostoso, mas às vezes tem engoligada a sapo, acontece cada situações, você tem que ter uma postura, um jogo de cintura. Tem muita responsabilidade. Demais, né? Porque acontece coisas inusitadas. Como no primeiro dia de futebol, o pessoal jogando, o cara me escorrega, o braço vira um S. Desculpa, vira um C. Foi e voltou, só que ele escorregou e caiu. Então, a gente foi, socorreu tudo no hospital. Automaticamente deixa vocês motivados, porque está todo mundo feliz. Sim, é um lance que aí chateia ser menos. Então, vamos entrar no assunto personal, que tem bastante perguntas sobre isso, né? Sim. Só deixa eu perguntar um pouquinho sobre... Desculpa. Não, porque tudo que você faz é ligado a pessoas. Atividades, academia, escola... como que foi... pode ser breve, tá? Para entrar no assunto, senão fica a pergunta sem fazer e o pessoal cobra depois. Okay. Como que foi o lance da pandemia? Para você que trabalha sempre com atividade, sempre com pessoas, sempre tem essa questão de esporte e tudo travou um certo tempo. Como é que foi esse lance aí? Como é que você ficou, cara? Uma das coisas que a gente sempre já via falando independente de pandemia ou não, o esporte é a saúde. Sim. É o que nós já falamos. Até durante a pandemia saíram vários artigos falando da importância da Covid. Ela realmente está deixando sequela. A gente tem amigos que estão com sequelas, que ficaram, né, com alguma mobilidade, alguns, né, questão de motora, outros psicológica, outras coisas, né? E parou tudo.
Porque você ficou sem aluno. Você ia na casa, como eu falei, em um mês eu engordei 8 quilos. 8 a 9 quilos. Como você ia sair da casa, você não sabia, porque cada hora havia uma informação. Tudo novo, tudo. Né? E eu falei, e agora? Então, realmente parou tudo. A academia ela ficou fechada há um bom tempo. Depois que começou a permitir, abria com um pouquinho de gente, não podia. Só que quando os GCMs vinham até o local, fechava. Eu lembro, eu estava fazendo academia nessa época, sim. Era uma loucura. Então, era uma loucura. Só que, infelizmente, você tem conta a pagar. Sim. Então, fica difícil. Já o personal, nessa parte, parou geral. Em todos os lugares. Você não podia entrar quase em condomínio. E eu falo uma coisa, essa questão mesmo, como que eu vou ficar mandando online para o aluno? Não é a mesma coisa do que você está presencial. Claro que surte efeito, resultado, se o aluno for regrado certinho, sim. Mas na parte da pandemia não tinha como, você não tinha para onde ir. Então, complicado. Infelizmente, todo mundo ficou sedentário. E eu acredito, pelos estudos, né, algumas coisas que eu li, muitos que estavam com problema, morriam de coração, eles falaram com Covid. E não sim. Como realmente o que estava. Então, só ia aumentando essa parte. Pode ver que após que foi liberado, todo mundo se exercitou. E uma da crescente que é bonito de ver na cidade é o pessoal pedalando, do pedal. Que legal. Teve, eu até comentei com o pessoal, né, que eu dou a aula, que também faz o pedal. Eu falei, engraçado, né, não criticando. Teve a corrida na nossa cidade. Por que não teve o pedal do dia 24? Porque houve uma crescente. Né? Então, sempre... Qualquer atividade física, seja luta, seja área de esporte, seja área de ginástica, é importante para nós. Eu posso entrar Pode. no assunto personal agora. Nada a ver. Hoje em dia, você acha que os jovens são mais interessados pela musculação ou vão só pela modinha? Essa é uma boa pergunta, Fran. Discuto isso também na escola sobre padrões e belezas, que eles perguntam muita coisa sobre anabolizantes, suplementos, essas coisas. Tem umas perguntas aqui sobre. Sim. Vai depender muito. O que eu vou falar referente a isso? Tem pessoas que vão por não se aceitarem, jovens. E até o que nós trabalhamos na semana passada, que eu trabalhei com os alunos em sala, foi alguns artigos falando do aumento de cirurgias, né, em adolescentes, por não aceitação do corpo. Então, como eu falei, primeira coisa, me amo, depois ir. Mas muitos estão indo na academia para poder, que não é questão de modinha, mas que ver alguém, você está treinando, então eu também vou. Por um lado, de início pode até ser, né, de companhia, mas depois começa a pegar gosto. Só que uma coisa que eu, né, bato sempre na tecla, isso sempre falo, não é a carga o mais importante, é a execução do movimento. Porque o problema dos adolescentes, você corrige ele agora, você fala do peso, você dá as costas, ele vão e aumenta. Esse é o maior problema. Os caras têm no ego, né? Tem no ego. Que eu falar, tipo, fulano tá levantando tanto, então eu quero levantar mais. Tem essa parte. E eu sempre falo para os alunos, né? Até uma parte importante, dentro da minha atividade, né? Do meu trabalho na escola, como a gente está falando padrão de beleza, eles vão vir um dia para a Academia SK Fitness. Eles vão vir, né, um sábado. Nós vamos ter, vai vir os 3 primeiros anos. Se o pessoal do segundo ano, meus alunos, quiserem vir lá da Pelino, também virão. Eles terão, né, para ver como que é a academia, quais exercícios, o que é para isso. Então, eles estão tão empolgados. Que eles vão fazer? Sim, vão fazer uma visita técnica comigo. Né, vou chamar outro professor para estar acompanhando também. Que da hora. Né, nem avisei meu primo, ó, só sabendo agora. Né? Se liga aí. Mas eu sei que é tranquilo essa parte, né? Não... E mostrar para eles, porque eles tem alunos, ontem até na reunião que o pai conversando comigo, a mãe conversando comigo, que o aluno está ansioso para chegar esse dia. Que da hora. Porque daí ela comentou, né, que ele não dorme direito, que ele está muito preocupado, mas eu falei, tudo que a senhora está falando para mim, eu estou trabalhando, a aceitação. Porque, querendo ou não, a adolescência é que começa a transformação, mudança de corpo. Tem hora que você está gordinho, tem hora que não. Então vai depender, que a gente fala, né, a questão do seu tipo de corpo. E é muito legal isso da academia, porque, por exemplo, às vezes você começa a ir por... Isso, tipo, por modismo. O Tom tem asma.
E ele é bom isso. Começou a ir na academia por conta de saúde mesmo. Mas depois ele, meu Deus do céu, não podia ficar sem ir na academia. Às vezes a gente combinava, viu? Vamos fazer não sei o quê. Aí dava o horário e ele não saía da academia, ficava lá. Essa parte é até interessante você comentar, porque assim, eu amo trabalhar principalmente quando as pessoas têm alguma necessidade. E aquilo ali me motiva cada vez mais. E tem um senhor que está frequentando essa academia, como eu só vejo ele, então a gente nem perguntei o nome dele, ele já tem perguntado. E quando ele vai, eu faço ele alongar, ele tem uma cirurgia de hérnia de disco que ele fez em 75. E ele falou, traz para mim ver a ressonância, ele trouxe, parecia um quadro que foi feito, né, de um monte. E aí, conversando com ele, fazendo alongamento, tanto o pessoal que está na academia. Aí no sábado eu estou tranquilo, o filho dele vem agradecer. Obrigado por estar cuidando do meu pai. Eu falei, porque obrigado, né? Nem, como eu falo, o mérito não é do professor. O mérito é do aluno. Como a gente fala, a gente passa conhecimento e você que corre. Quando o aluno chega, eu perdi tantos quilos, obrigado. Não, o mérito é seu. Eu sempre falo, lógico que a gente fica feliz pelo aluno estar feliz. Essa é a parte principal. Se você está feliz, ele está feliz, pronto, você se sente realizado. Porque é a profissão que você escolheu, é a profissão que você vai exercer e é realmente fazendo a diferença. Sim. É legal, assim, também, que é uma parte... Desculpa, amor. Não pode falar. Mas é tipo uma parte do corpo, de saúde e que acaba mexendo com o psicológico da pessoa, porque a autoestima da pessoa muda completamente. E deixa eu só tocar no assunto, então, falar uma das coisas assim que eu falo, né? Vocês são um casal também bem, pelo que eu acompanho já há muito tempo, a parte. Se o Tom quiser ir, ele pode ir. Se você quiser ir, você pode ir. Só que muitas mulheres casadas só procuram se cuidar depois que se separam. Então, eu não sei até que ponto, se isso é questão de relacionamento família de marido e mulher, né? Ou vice-versa. Por exemplo, minha mulher, amor, você com minhas amigas, pode ir. Né? Primeiro é confiança. Você precisa ter autonomia disso. É saudável. Sim. E isso é importante. E eu sempre pode ver isso. Isso é dito e falado. Separou, a mulher separa, muda. Isso, porque nós dois treinávamos, mas a gente nunca ia juntos, nunca ia no mesmo horário. Era chato, treino diferente. É muito chato treinar. Muito chato mesmo. Mas eu falo às vezes para os meninos, que alguns que eu tenho assim, o pessoal que eu tenho um pouco mais de intimidade, eu falo. Eu não sei como vocês treinam. O dia que eu fui treinar a Samara, eu comecei a brigar com ela. Falei, amor, não dá pra treinar, você dá licença. Mano. Porque assim, você vai, vamos, amor. Não, já tá bom. Por que tá bom? Aí, claro que você brinca, tem lá divertido. Só que treinar com a esposa não é a mesma coisa que você tá treinando sozinho. Não que você não possa ir. Claro, é bonito o casal que dá certo nisso. Mas, engraçado, o que eu percebo sempre. Vou com a minha mulher, então tudo que eu tenho que fazer, ela faz. Pera aí. Não é bem assim, né? Vamos lá. Então, essas coisas que é interessante a gente falar. Mas é bonito quando o casal realmente tem essa liberdade, ter um respeito. Certo, né? Tranquilo, sim. Cara, essa parte da academia, eu parei com a pandemia, tentei voltar depois, que ficou naquele volta, não volta. Aí depois eu fiquei injuriado e não voltei mais. Preciso urgente voltar, porque, quando eu era moleque, só um adendo aí. Quando eu era moleque, eu gostava de jogar bola, só que eu não tinha gás por causa de eu tenho asma. Aí eu falei assim, eu não vou poder ir pra academia nunca na vida, porque eu tenho asma. E aí que virou uma chavinha, cara, porque é o contrário. Sim, você aprende muito legal você... Eu sempre comento, mas tem problema respiratório, mas, treina lá, te dá um... Muda, cara, muda. Eu preciso muito voltar. O que eu sempre costumo falar... Você que nunca treinou, por exemplo, iniciar é fácil. Para quem já treinou, voltar é o difícil. É difícil, cara. É muito diferente. Aí o pessoal fala, por quê? Até você, nossa, vou começar tudo de novo, aquela dor incômoda. Não é que você vai chegar que está muito peso. O que é diferente, é biomecânica. Você não está praticando fazer esse exercício. Eu vou até comentar já algo que aconteceu, né? Referente à academia que eu vivenciei. E... se exercitar é o seu tempo, é para você. Então é o seu momento de extravasar, seja para relaxar, para conversar. O que eu costumo falar hoje, a academia, ela não é só a área de musculação, ela é a área social. Ali você conhece doutores, empresários, né? Você conhece lojistas e outras coisas. Aí você vai,
Aí, nossa, você é da academia, então você começa fazendo também outras amizades, você amplia seu leque, independente de você que é vendedor de alguma coisa, algo, ou está precisando de trabalho, a pessoa sabe, nossa, eu vi ele tem capacidade, porque as pessoas são muito observadoras, principalmente as que ficam na esteira, elas observam toda a academia. E na academia, quando eu trabalhava lá, eu andava das 5 da tarde às 10 da noite, em média 14 quilômetros por noite lá. Eu não parava. Eu sou meio chato nessa parte, eu pego no pé. Claro que já teve aluno que não gostou de corrigir, mas eu não consigo. Se eu estou dando personal, tá vendo, vai me dando agonia. Eu preciso parar, pedir licença para ir corrigir. Eu não consigo ver aquilo, né? E pegando esse elo, eu lembro um fato assim, bem curioso, foi um professor muito linda, bacana, muito movimento repetitivo, que é de pedreiro. Foram 2 pedreiros. E eu argumentei para ele, falei, coloca a carga leve, né? Vamos iniciar aqui com 5 quilos. Eu coloquei 2 para eles conhecerem o movimento, expliquei, ensinei no supino reto. Coloquei 5 quilos, tranquilo. Quando eu dei as costas, que eu fui atender os demais, quando eu voltei, o outro estava com travada a barra no peitoral. Como já aconteceu com qualquer professor disso. Porque tem hora que você vai travar, já travou comigo com mais de 40 quilos cada lado na anilha. De anilha, né, na barra. E aí eu vim, ele falou, nossa, eu falei, você consegue levantar 2 sacos de cimento. Eu não consigo nenhum, porque a biomecânica é diferente, o exercício é diferente, você está todo dia naquilo, eu estou todo dia. Então, o peso que eu levanto aqui, você não levanta. O peso que você levanta lá, eu não. Aí eu expliquei. Aí que ele entendeu. Porque ele pensou que, já que eu levanto 2 sacos de 50 quilos, 100 quilos, aqui eu vou colocar tanto e vai ocorrer, não. Primeiro que ele tirou, desceu e lavou a barra. Pode ocorrer? Pode. Às vezes você pode ter uma distensão, lesão, ou algo. Pode. Isso é comum, vai ocorrer. Vai depender do seu espírito. Tem gente que está mais cansado, tem dia que não. Tem dia que você vai para a academia só para relaxar, ficar lá pensando na vida. Só que você também tem que entender que outras pessoas também, que às vezes querem usar aparelho. Então, precisa ter um bom senso. Acontece. E o que você faz? Já teve alguma reclamação de a pessoa estar lá no aparelho, no celular, tipo, moscando lá, tipo, eu já vi isso na academia, eu confesso, tá? Eu comecei. Mas já chegou a ter problema por causa disso? Não? Já. Pô, o cara tá lá. Já. Ou um falar e o outro, tá tirando. Até no dia que eu fui treinar, né, como às vezes eu vou treino em horário diferente, perguntei ele estava mexendo no celular, perguntei, boa noite, bem? Falei, falta quantos? Ele falou, falta 4 exercícios. Falei, não, tá bom então. Foi, mas fez mais 2 aparelhos. Quando eu voltei, quantas falta? Falta 1. Nessa uma que ele ficou 20 minutos a mais. Só que por eu ser já da academia, você não fala alguma coisa. Mas quando eu trabalhava, eu sempre falava, pessoal, por favor, eu sei que você está no seu momento, mas tem pessoas querendo usar, então, por gentileza, né? Sempre educadamente. Mas, infelizmente, trabalhar com o público não é fácil. É complicado. Então, cada um tem dia que tem o cara tá explodindo. Então, só que nunca teve algum momento assim de o cara, né, rasgar algo similar. Isso nunca. Comigo, assim, presencialmente, não. A única coisa que eu já fiquei bravo, né? Eu até falei pro aluno, na época, eu pedi para ele guardar o peso. Falei, guarda, por favor, né? Você tirou, qual o problema de guardar? Guarda você está aqui para isso. A hora que ele falou, peraí, eu falei, eu estou aqui para auxiliar. Eu não ligo, às vezes, se eu puder ajudar, eu ajudo, mas é sua obrigação. Aí eu respondo, aí eu já falei para ele. Já viu alguma treta na academia? Tipo, briga. Não briga, mas discussão já. Já houve. Porque, tipo, quem tá lá pra treinar fica puto com essas coisas de a pessoa tá lá enrolando no celular. Sim. Ou a pessoa tá conversando e aqui assim no aparelho e tal. Ou colocar tem cara que vai com 2 garrafinhas de água, deixa a toalha e sai também. Então, mas essas coisas não é só em uma academia. Não, acho que é generalizado. Outra pergunta. Peraí, deixa eu... pra poder ver inteira. Já arrumou confusão com algum namorado ciumento auxiliando alguma aluna? Arrumar confusão não, como eu falei, eu sou bem mais tranquilo nessa parte, mas que o cara ficou enciumado, ficou, mas o que eu procuro, eu não coloco a mão em aluno. Procuro o máximo possível. Tive alunas casadas com amigos, que onde ele falou, Almir, só deixo você treinar minha esposa. Daí eu perguntei, mas por que só eu? Porque você é um cara que eu confio, eu vejo que você não coloca a mão,
Claro, independente é cada um, tá? Não estou falando que deve ou não. Porque eu falo, eu já não me sinto confortável. Mesmo que minha aluna esteja com sobrecarga, e eu abraçado ela aqui no cinturão, descendo com ela subindo. Aos olhos de quem vê, não vai entender que aquilo também é profissionalismo. Né? Então, vai entender de uma outra forma. Então, claro que já teve pessoa ciumenta que ficou bravo, mas depois que eu fui conversar com ele, mostrei o treino, ele viu que não era aquilo, e aí ele compreendeu. E uma das coisas bem importantes também que já aconteceu comigo, vou falar o nome, mas não vou falar quem é só a pessoa, né? A Carol foi fazer barra fixa e ela precisava de ajuda para levantar ela, né? Que você segura aqui na parte do joelho e você dá um pulso caso a pessoa necessite, que a barra fixa faz aqui. Ela estava de shorts curto, como a mulher treina, academia. Ela fazendo, dá licença, eu só vou virar o rosto, tá? Eu estava assim, só auxiliando, eu estava olhando pelo espelho, pela sombra. Saí tranquilo ali, fui ajudar uns meninos da academia. Nossa, acho que eu vou ser professor. Aí eu falei, mas por quê? Nossa, a mulherada. Eu falei, se você está com essa visão, está errado, você está na profissão errada. Porque você acha que o fato de você ajudar ali não é isso. Né? Até o pessoal, uma das perguntas que os alunos mais perguntam na sala de aula, professor, tem muita mulher bonita na academia? Eu vejo todo dia que você não tem tempo para isso. Você não vai ficar reparando se a pessoa está bonita ou não. Né? E aí você não fala, e também já surgiu conversa, professor, as mulheres quando vão de shortinho, dá para ver estria, celulite? Aí você dá risada. Eu falei, pergunta que você os adolescentes são mas foda, a pergunta também é interessante. Eu falei, eu não vou nem perder meu tempo. Mas você já teve, alguma aluna que desce em cima de você? Não, isso, claro, acontece, sempre acontece. Né? Mas aí você releva e fica tranquilo, né? Eu falei, você tem que usar do seu bom senso. A pergunta é, quando chega em casa, você conta para sua esposa ou não? Eu converso. Essa parte... Tem coisas assim que a gente conversa, mas por mais que você fale sempre que foi o outro, nunca vai Aí que tá o problema. Imagine o Tom chegar para você. Fran, amor, tal fulana me assediou ou me chavecou. Você vai acreditar no Tom? Não. Então, o que você fez para... Mas que essa parte é bem polêmica. Como a minha mulher também é professora, né? Ela trabalha na Starfit lá, do residencial. Também tem o outro lado. Isso, também, então, tem o né? outro lado. E o pessoal até pergunta muito isso. Meus alunos, professor, você não tem ciúme dessa mulher? Eu até brinco. Falei, não, os outros babam, mas quem regalia daquele corpinho sou eu. Até brinco nessa parte, né? Eu falo, não, minha mulher é muito linda. Aí meus alunos, nossa, eu sigo ela no Instagram, ela é linda. Eu falei, lógico, eu também sou linda. Aqui, olha a história. Aí eu falo, sabe, as brincadeiras, essa parte, mas precisa tirar. Porque da mesma forma que eu posso ser, né? Não precisa estar numa academia para você ser assediado ou não. A mulher também, eu acho que a mulher hoje é muito mais assediada do que um homem na academia. Então, mas existem muitas mulheres. Não, realmente ainda há esse lado. E um dos preconceitos assim que eu vejo que precisa mudar um pouquinho a mentalidade é, se você é professora, você estudou para aquele conhecimento. Por que o cara, né, a pessoa, acha ruim de você corrigir, passa treino para ele? Então, para que você vai fazer faculdade se você está especializando e estudando aquilo? Então, você não tem capacidade e tem pessoas que não aceitam. Eu já conversei isso com a Sá, ela me colocou isso, amor, aconteceu... Então, a gente conversou algumas coisas sobre isso, né? Que é bem interessante, a gente ter um diálogo bem aberto. Então, é isso, eu observo muito nessa parte. Então, precisa quebrar os paradigmas que mulher não sabe. Lógico que ela sabe. Cara, sabe que eu percebi isso? Não vou falar a situação em si, nem o lugar. Quando eu comecei a treinar na SK, tá? Nem o lugar. Porque eu só treinei na SK e na Hightech. Na Hightech só, não treinei em muitos lugares. Você dava uns toques lá, eu te considero um excelente profissional, se pelo pouco que eu presenciei, porque eu acho que logo depois você saiu, não sei. Eu saí devido... Deu uma fugida. Ali, por favor. Então, é que como a minha escola virou PEN, como eu falei, né, a gente não correu nossa conversa, eu trabalhava, sempre virava o ano em atribuição, e agora, onde eu vou dar aula esse ano? Claro que eu já tinha meu personal, meu trabalho fixo na escola e na particular no Colégio Dom Bosco. Mas a escola estadual não sabia se esse ano ia para o Scala, para o Laurindo, Olímpia, ou ia para o Presídio, para onde eu ia.
E eu cheguei pro meu primo e falei, ó, vão ser 20 anos que eu tô no estado e 5 aqui. E não dá, eu preciso escolher. Então, o que pesou mais foi o tempo de carreira. Sim. Claro, assim, que né, ele se sentiu assim triste porque o braço direito, tanto eu quanto a esposa dele, Luíse. Né, quando eles não estavam, vamos embora, eu seguro, né, graças a Deus. Sem até no começo eu evitava de treinar em horário diversificado porque o pessoal pedia ajuda, não que eu negasse, mas para também dar oportunidade aos professores que estavam na academia para não, Almir tá aí, sabe? Então, as pessoas ainda muitos confundem às vezes. Acho que você tá indo lá, que você faz parte, que já virou... Não, eu faço parte só ao sábado, né? Às vezes eu até tô com a camiseta escrito personal para diferenciar. Mas muitos chegam, às vezes perguntam, eu auxilio, independente. Entendi. Então, essa parte, né, bem mais... E você comentou da tua esposa, assim, eu presenciei em uma situação, um dia lá, tinha uma moça que era professora, não sei se ela estava fazendo estágio, enfim... E eu senti um pouco de dificuldade nisso, ela tentando auxiliar algumas pessoas assim, e não parece que não teve uma aceitação, principalmente de quem mais devia ter, que é os caras que são acostumados, que já treinam. Eu percebi essa dificuldade, não sei se é de mulher no geral. Tá, o problema, sim, não só de mulher professor, também tem. Até eu ouvi um comentário essa semana, eu estava conversando até vou até falar o nome, Pedro, né, que é professor agora, da academia da SK. Em dia ela falou, me foi corrigiu, né, a pessoa falou para mim, meu, que você está me corrigindo, olha seu corpo. Então quer dizer que o professor precisa ser maromba, precisa estar... Não, a gente tem muitos profissionais que não gostam de treinar ou treinam por treinar, não tem... aquele corpo, e primeiro, o corpo não diz nada do seu conhecimento. Né? Sim. É a mesma coisa que a gente professor. A gente teve muitos professores na vida. Tem professor que realmente fazem diferença, professor que sabe, faz CCZR, é a mesma coisa. E ele colocou, eu falei, não, Pedro, fica tranquilo, você é profissionalismo, você trabalha bem. E a gente conversando abertamente sobre isso. Da próxima vez você fala assim, ó, ao invés de você olhar pro meu corpo, você não quer olhar pro meu diploma? Otário. Tô capacitado. Mais alguma coisa a gente pode dizer? Meta para esse ano. Meta para esse ano? Samara, me dá um filho. Tá dando recado, hein? Tô brincando. A meta para esse ano é realmente guardar dinheiro e construir a casa dos sonhos o ano que vem. Show Essa de é bola. a meta. E tem mais uma coisa. Que meus alunos venham, né, vão à faculdade novamente e venham, professor, obrigado. Legal. Então, eu agradecer. Isso é a minha meta. Show que de eles bola. possam ir. Qual a sua maior conquista? Minha maior conquista, acho que minhas formações. Que foi Legal. árduo, né? Como eu falei, minha mãe precisou cuidar dos filhos. Eu tive que bancar toda a minha faculdade, trabalhar para bancar. E isso eu acho que foi a minha maior conquista. Que da hora. Legal. E o que te motiva a continuar na sua área de trabalho? Bem, o que me motiva são meus alunos. Acreditarem no meu trabalho. Legal. Acreditar que a gente pode fazer a diferença, tanto a nossa escola, né? Por isso que eu já faço referência à Pelina. Sim. Não, claro, tem excelentes professores nas escolas que eu passei, Laurinha, da Escala, outros. Mas eu tenho que falar de onde eu estou. Então isso motiva a gente, porque assim, aquela felicidade, união, e a gente preocupado com que realmente, depois desses 2 anos parado, com as defasagens que tiveram nas habilidades que a gente está reatando, eles consigam, né, sanar essas dificuldades com a nossa ajuda e ir à faculdade. Eu acho que isso é o que motiva todo dia. Agora, a última pergunta aqui. Qual a situação mais engraçada e inusitada que já te aconteceu na academia? Nossa, essa é bem engraçada. Eu fui ensinar sumô. A sorte que eu estava com a minha calça de agasalho tinha forro. No momento que eu abaixei para ensinar... Aí a aluna olhou, começou a dar risada. Eu fiquei sem graça, não. Nossa. Porque não foi assim pensado. Eu falei, deixa eu fazer movimento. Só que, né, dependente de agasalho, ele é mais colado. Só rasgou inteiro. Eu fiquei sem graça. Mas, imagino. Mas isso deve ser comum, assim, na academia. Não, é comum rasgar, é normal. Quando eu ia na academia,
toda vez que eu ia fazer algum exercício, assim, de, tipo, ter aquele de abrir a perna, de fechar assim, eu ficava... Se eu não levasse uma toalhinha, né, eu ficava meio que assim, sabe, pra ver, né, porque às vezes rasga e não vê, né. Imagina. Até é bom você tocar nesse assunto mesmo na própria nossa na academia ali na SK, né, como não é puxando sardinha, nada. Mas quando a mulher está trabalhando muito, eu não vejo assim muitos ali os caras ficar observando. Também tem isso. Por isso que muitas mulheres têm vergonha. Não vou fazer porque se sente um pouquinho constrangida. Mas não, hoje está um pouquinho mais mudado as coisas, está tendo uma aceitação melhor. Legal. Show. Eu acho que é por aí, né? Tem muitos... Eu só queria dar uma pergunta disso. Pergunta. Como que é fazer o trabalho no presídio? Que eu nem sabia que tinha esse tipo de trabalho. Eu acredito que eu ia finalizar sem entrar nesse assunto. O que você foi fazer no presídio? E se deixar isso para uma próxima resenha? O que vocês acham? Ou vocês querem que eu fale agora? Vamos ficar curioso. Se não falar agora, vai ter que falar depois que a gente desligar as câmeras. Conta por cima aí. Tem outras coisas que eu queria falar também, mas não vai dar tempo, então vamos... Aí tem que marcar uma outra. Só uma palhinha. Bom, no presídio, assim, só para deixar o pessoal curioso. Eu não consigo usar nada de cor bege, que tá essa cortina, e nem marrom. Fiquei com trauma dessa cor. E foi uma experiência única, fantástica, e eu consegui fazer diferença dentro de um presídio como educador. Desculpa a ignorância, tá? Você foi no presídio para fazer, tipo, passar uma aula para os alunos, não? Fui como professor fixo. Por 4 anos eu dei aula. Você ficou dando aula. Você quer que eu conte? Dá tempo ou não? Não, pode contar. Fica à vontade. Primeiro, vamos voltar tudo como iniciou, né? Você foi preso, né? Preso, só tô brincando. Só pela Samara, sabe? Eu fui convidado para ir à diretoria de ensino de São Roque, onde é a nossa diretoria daqui da cidade do estado, né? Tanto as nossas cidades aqui ao redor. E o me convidaram para você ir, fui. Chegando e falaram, a gente tem uma proposta para você, você tem um perfil que nós queremos e gostaríamos de saber se você aceita. Até então, falei, então vamos lá. Aí sentei, isso na atribuição já no começo de janeiro. Era para eu pegar a aula, eles não deixaram eu pegar aula na minha cidade, né? E fui para lá. Aí fui, sentei, eles apresentaram, tem aula no presídio. Funciona assim. A escola, para você ter noção, por isso que tem o Catarina Shopping. O bairro é na Catarina. A dona Catarina, que é a Rosângela, minha diretora, eu sou apaixonado pelo que ela fez, né, faz para os alunos e como ela era querida dentro do presídio. A escola até o presídio dava, acho que, 14 quilômetros por dentro de terra. Só que eu ia aqui por Mairink, né? E aí, primeiro dia eu cheguei lá, né, fui por Mairink, dava em média de 40 minutos daqui lá na prisão. Você sai depois do pedágio, você tem mais 6 quilômetros. 6 quilômetros, de 6 tem uma parte que até hoje não é asfaltado, que é de terra. Até eu estava vendo as reportagens dos carros que encalharam e quando chovia não subia para dar aula. Caramba. E quando eu cheguei, tudo foi novo, né? Eu falei, nossa, olhava assim, falei, meu, onde eu tô? Que isso? E aí foi apresentar primeiro, não os alunos. Só para você entender. Aí você chega no presídio, abre, professor, entra, você está de carro, abre porta-mala, tudo. Você só vai com material. E aí a gente ficou aguardando, não conhecia os professores, fui conhecer ali a Isalete e os demais professores que eram de outra localidade. E a gente passa pela revista. Primeira revista, se você coloca suas coisas aqui, passa por dentro igual um raio-x, mesmo igual de aeroporto quando passa a mala. Esse foi o primeiro. E a revista física. Aí abre uma porta, você espera. Cada local para entrar tem um agente para abrir a porta. E até a gente chegar. Quando a gente entrou na escola, né, que é dentro da presídio, que aqui estão os pavilhões, ímpar, par, né, na sequência, eles saem, eles têm que passar pela grade, vir com a algema para a revista para entrar na escola. E você fica sentado. É a mesma coisa que quem está sentado aqui. Aqui você é o corredor e as salas de aula que são feitas para eles, né? Que é dado ao Estado para quem não terminou, eles podem ler livro. Isso a cada leitura de livro, depois que eles fazem
né, a parte do roteiro lá do livro, eles têm 3 dias a cada... Um dia de escola, 3 dias, cada um dia estudado, 3 dias de reclusão. Uma coisa assim, né? Não me recordo, que eles vão abatendo no tempo. E só pode estudar realmente quem quer estudar, né? Só que ali está envolvido várias pessoas de vários tipos de roubo, assassinato, essas coisas. Aí tranquilo. Quando entrei na sala, como eu falei, a primeira coisa que eu olhei foi todo mundo de marrom e branco, aquela cor já impactou. Nos primeiros dias dentro da sala de aula, é assim, um silêncio, igual está aqui. Não tem bagunça. Os agentes ficam passando, os agentes do nada, eles interferem na sua aula, tá barulho quando você está pedindo explicação uma coisa. Aí eu olhava e falei, você balançar a cabeça. No primeiros dias deu a fobia de ficar lá dentro. Você olhava porque é tela dentro da sala, você olhava e todo mundo, os caras mal encarados, você fala, caraca, vi, não vou falar o nome, amigo, assim, pessoas conhecidas, olha quem tá ligando, vi pessoas conhecidas, né, no local, que há muito tempo eu não via, ali, na prisão, e comecei a lecionar tranquilamente para eles. E as aulas de educação física não era só a teórica. Uma das coisas que eles mais me perguntavam, além do aprendizado que a gente tinha que passar, era sobre academia, porque lá dentro é com cabo de vassoura, garrafa PET que eles amarram então, para se exercitar. Tinha esse lance de ir pra quadra também. Não existe. Não tem? Não. Sempre na sala de aula? É só sala de aula, sala, não existe então, tipo, fora. O professor, sim, o educador físico não pode levar para o pátio, por exemplo, fazer não existe, porque eles não têm homem de contenção para ficar caso aconteça uma coisa comigo para tirar. Então, é isso que eles legal. Mas o respeito dos alunos é absurdo. O quanto a gente é querido. E conversando, eu dava tênis de mesa. Meu tênis de mesa, de início, só para você entender, uma cadeira amarrada uma linha. Sabe quando a gente tirava o maço do caderno, duas folhas junto? Colocava para fazer a rede, desenhava de giz com um pedaço de cabo de vassoura e jogava com chinelo ou com a mão. Nossa. Com o tempo, a gente foi com um caderno. Com a capa, recortava, desenhava. Com o tempo, a gente ganhou uma raquete. Só que não tinha rede, então era desse jeito. E jogava, né, a parte. Eles têm que estar todo dia barba feita, cabelo raspado, né, quem tem raspado, cortadinho, unha cortadinha, chinelo, pode usar meias ou não, e a calça, ou blusa vermelha, a calça, camiseta branca, e a calça dessa cor que está aí atrás, que eu não consigo usar, juro, eu peguei trauma. A comida... Eu sou muito curioso, por isso que eu falo. Eu fui em todos os departamentos dentro do presídio, desde conhecer a cozinha, desde conhecer a lavanderia, desde conhecer onde pessoas trabalham fazendo essas redes profissionais que a gente tem. Não era bola, nada era rede nessa época. Eles estavam tentando levar outras coisas lá. A área de armazenamento de comida, a comida era arroz tipo 1, mas se olhava, parecia alpiste. E eu não tinha tempo de chegar até aqui comer para a sala de aula, para lá, porque eu também dava lá na Vargem ou na outra escola. Eu almoçava lá, a comida não era tão gostosa, né? A minha comida era diferente deles, só que era cozinhada pelos presos. Até o nosso assumiu dele, que tinha pizzaria que montou aqui, o alemão na época estava lá, né? Ele trabalhava na cozinha também, que ele já estava quase para sair. E quando eles comiam, a um ou a outro a gente permitia eles levar sazão para colocar na comida, só que sempre era a mesma coisa, ou era arroz com salsicha, arroz com ovo, era sempre a mesmice que eles comiam. E sempre falava 6 refeições, mas não era, às vezes tinham apenas 3 refeições. Era um café com um pedaço de pão, né, e outras coisas a mais. Então, muitas coisas que eles tinham dentro da cela que os familiares levavam e tinham que dividir. E eu, como sempre curioso, eu perguntava muita coisa, como que era dentro da cela, fui conhecer como é a cela, o que é o espaço. Você teve a oportunidade? Sim, tive. Que daí eles modernizaram, né, colocaram tudo elétrico e veio a gente abrir. E a minha relação com os alunos, eu deixava bem ciente eles, falei, eu estou aqui para ensinar, eu não estou aqui para julgar o que você fez de errado ou não. Mas vocês vão perguntar. Mas dá aquela curiosidade, assim, você olha uma pessoa, o que será que essa pessoa fez? Essa pessoa tem cara de que matou 2. Calma que você já vai chegar nisso. Cara de que a Brama já droga. veio, já não, vou chegar nisso. E nisso, né, conversando essa parte, já você pegando esse elo, que é interessante, conversando com eles.
Até tem uma vez que eu fiquei parado assim, olhando, aí o cara, bem sério, tinha umas... Hoje eu trabalhei no Lina, como eu falei com meus alunos, falando do tipo de tatuagem para você fazer, porque algumas coisas têm outros significados. Então, o que me dava medo na sala era um cara fechada, e ele tinha uma gota aqui, quase toda preenchida, que eu sei o que é, porque depois eu pesquisei. E aí, um que lá na frente, o Altão, fiquei olhando. Falei, por que você está olhando? Eu falei, essa tatuagem, o que você acha que é? Era um palhaço. Eu vou falar o que eu acho que é lá fora lá. Matador de polícia. Falei, não é. Não é matador de polícia. Isso daqui é roubo. Se tiver isso lá é roubo, seguido de morte, latrocínio. E foram falando. E você, professor, o que você tem? Como a gente usar a camiseta, é muito quente o local. No ventilador quase não funciona, então é padronizado. E aí eu falei, eu tenho um dragão. Aí eles falaram qual era o significado para eles dentro deles. E tentaram me acuar da seguinte forma, professor, né, no começo, se você trouxer ali no relógio uma coisa para mim, te dou R$2.000 por semana. Sério? Aí, né, isso várias vezes. Aí eu cheguei, sentei do lado dele que está em atividade e falei, eu estou aqui para lecionar, eu tenho uma profissão, não é isso que eu quero. Aí, com o tempo, ele viu que Mas não... se você me oferecer 4... Não, brincadeira. Não. Porque, assim, uma das coisas que... ela leva na zoeira essa parte. E aí eu expliquei que não, era a minha vida. E uma parte bem engraçada, que alguns de Biúna estavam lá. Então, quando eu fui me apresentar, né, falando, eu já falei tudo, onde eu estava e tal. Aí um que estava lá, é verdade, eu fui lá no final do ano conversar com você na academia, Nossa. que era de Biúna. Só que eu falei, eu não estou ali, sempre deixei bem ciente no julgar. E um dos trabalhos que eu fiz com eles também foi a questão da escrita. Eu passei o filme Escritores da Liberdade, que fala um pouquinho da história da mulher que ajudou a Anne Frank, que é um livro também que a gente lê também na escola, né? E assista esse filme depois, Escritores da Liberdade. Você vai entender que fala do Holocausto, toda a parte de bullying, essas coisas na sala de aula. E eu pedi para eles relatar. Quando eu li uma carta, aquilo, realmente, eu fiquei revoltado. O cara estava preso, por quê? O bandido entrou na casa dele, estrupou a mulher dele, ele matou o bandido e foi preso. Caraca, mas... A hora que eu li aquilo ali, eu fiquei assim, juro para você, você via que era diferente. E uma coisa que, assim, eu tenho o maior carinho hoje, até antes da pandemia, eu tenho até hoje amizade com o meu diretor Bruno. Hoje ele toma conta da parte pedagógica de Capela do Alto, Mairim, Sorocaba. Falou, até Votorantim quer vir dar aula. Já tem tantas aulas para você amanhã, que, graças a Deus, devido ao meu trabalho, eu sou muito bem visto dentro das unidades. Primeira curiosidade, sabe como que valia a minha vida lá dentro? R$240 se eu morresse. Nossa. Que eu recebi de adicional no meu lerite. E todo mundo pensa, ganha muito. Eu ia perguntar isso. Tá, R$240. E aí Por você isso vai que os caras aprender. oferecem. Sim, e você vai aprender. E uma porque coisa assim dependendo e uma coisa que eu questionei engraçada foi por que eu tenho que ser revistado? Porque eu sou professor e advogado, passa direto não é revistado. Eu questionei isso lá dentro. Nossa. E não me responderam. Pode crer, né? Tive um problema também com um dos agentes dentro da unidade, onde os alunos vinham me cumprimentar, eu não ia tirar a mão. E ele foi falar que eu estava coagindo e estava, né, não pegava na mão dele por causa que... E aí eu cheguei no meu diretor ali, aquele dia eu estava muito... Né, eu rasguei mesmo, aí eu rasguei o verbo. Falei, né, chamei de várias coisas, eu falei, primeiro, o cara não me cumprimenta, não dá a mão, meu aluno vai, eu não vou tirar a mão. Primeiro, eu estou para lecionar, não estou para essa parte. E um dos momentos, assim, nesses todos os anos que eu tive ali, a gente conversava. Quando São Paulo perdia, então, eu chegava na loja, estava lá, São Paulo perdeu. Porque eles ouvem rádio, tem televisão, nem todos têm. Banho quente só para quem tem alguma doença crônica, alguma coisa. Mas o frio naquela época, né, se a gente pegar aí 7 anos atrás, aquele frio que fazia, eu ia com 3 calças, 4 blusas, luvas, eu passava frio. Eles tinham que tomar banho. E se não tomasse para ver? Nossa. Então, muitos tinham furúnculo, berne, porque é muito vazado. Né? Caraca. Por isso que eu falo, imagine uma churrasqueira. Quando eu olhava, você dando volta o dia inteiro na churrasqueira, só aquela parte aberta, um quadrado aqui o dia inteiro, no mesmo local, mesmas pessoas, no mesmo dia. Não tem como você não surtar. Né? Então... Você já teve que chamar a atenção de aluno? Já teve que chamar na Já, mas há muito respeito, porque assim, quando o próprio aluno atrapalhava,
os outros chamavam, porque eles falavam da seguinte forma, que nós levávamos informações, nós era as únicas pessoas que eles podiam ter mais contato, saber o que acontecia. E nessa época, um deles morava aqui perto do Vinícola Góes, que teve o tornado, e ele estava preocupado com a família, eu não podia levar informação. Só falei que não houve ferido, estava tudo bem. E ele ficou, porque eles ouviram no jornal, né? Viram lá e ficou agoniado e queria saber. Eu falei, o que eu posso fazer é ler a matéria ou algo similar. E uma das coisas que assim, me chamou muita atenção, eu tenho que tentar lembrar qual é o filme. Foi Dia das Mães no domingo. Eu entrei da aula na segunda. Eu passei um filme que já estava para eles. Eu chorava igual criança. Aquilo, por mais que não é dó, mas você fica meio, porque você sabe que dentro daquilo ali não é. E eu sempre conversei abertamente com meus alunos sobre isso daí. Eu falei, cada um tem sua vida, sua sentença, faz o que quiser. Conselho é bom, mas acata quem quer. Cada um sabe da... Eu tive alunos lá dentro de 18 anos. Você olhava 18 anos no meio de assassino, outras coisas, cara de 70 até, vamos dizer, 60 anos lá dentro. Caraca. E aí você olhava e falava, o que esses dois garotos fazendo aqui? Só que é a vida, como eu falo, cada um escolhe o seu trilhar. Deve ser um lugar que você pensa muito, assim, na Sim, você reflete. E, como eu falei, como profissional, agregou muito. Sim, uma puta experiência. Uma outra vivência. E afinal, o que significava gota quase preenchida? Então, tentativa de homicídio. A gente teve, a Elis, vocês devem conhecer, a professora de arte, tatuadora, Elis Tebar. Não conheço. Não vou lembrar. Acho que é Tebar, sobrenome da Elis. A gente fiz uma entrevista com ela com conteúdo das crianças da escola. E ela, falou das tatuagens, fizeram um monte de perguntas e eu passei alguns vídeos, tipos de tatuagem para eles. E sempre fala, antes de fazer, pense para fazer. Por exemplo, o Yin Yang que a gente fala, que é onde é o bem, ao mal, onde é o mal, ao bem. Quando eu coloquei na lousa, na cadeia, as pessoas, pelo amor de Deus, professor, tira isso. Para mim, eu falei, não, estou trabalhando de luta, tá trabalhando Karate Kid 5 ainda na época, né? Falei, não. Aí eu olhei, pelo amor, vai dar problema para nós. Eu falei, mas por que dá problema para nós? Eu falei, não entendi nada. Eu falei, porque você está trabalhando, você não está toda hora vendo que as gírias estão acontecendo no mundo. Aí eu falei, não vai sair. Aí professor, vem cá. Aí eu aproximei. Isso daí, é o símbolo da organização criminosa. Falei, mas aqui eu estou trabalhando na parte de luta, eu não estou inferindo algo, alguma coisa. E eu deixei tranquilamente. Aí a gente seguiu a aula, não deu problema. O que deu problema depois foi um dia que eu levei a bola, a gente estava jogando de plástico no chão. No último minuto, a mesma coisa que o cara fazia com os 45 minutos, quebrou a lâmpada. Nossa, todo mundo correu, sentou, eu falei, calma. Eu trouxe a bola, responsabilidade é minha na sala de aula, porque as lâmpadas, elas não ficam acima das grades. A grade fica em cima da lâmpada. É inverso lá onde a gente estava. O correto teria que ser para não pegar. E o agente que eu tive problema, voltando já ao assunto, ele foi falar asneira. Na hora que ele foi, por isso que eu briguei. Falei, não, quer que eu pague a lâmpada? Eu pago. A culpa não vai punir os alunos porque eu levei, porque eu pedi autorização primeiro, porque isso. Então, tudo que fazia tinha que ter uma autorização antecipada, por escrito, formalmente, para autorizar ou não. Os filmes, eu tinha que mostrar para eles, falar qual era o cronograma, para que eu ia passar, qual era a finalidade, para que é isso, para que é aquilo. Então, tipo, o planejamento de aula é muito mais rígido do que de uma escola. Não, hoje assim, vou pegar na minha, a gente tem planejamento de aula, a gente tem fazer o plano toda semana. Se eu vou dar aula hoje, meu plano tem que estar. Eu tenho agenda, tudo que eu estou fazendo, porque se meu coordenador vir olhar, ele sabe que eu estou trabalhando e onde eu estou. Então, a gente tem. Antigamente, a gente tinha o plano anual, mas não tinha agenda semanal. Então, houve uma reformulação que a gente hoje precisa fazer, Então, com isso, como eu falei, foi assim, grande, agregou muito. Até na época, ainda até o alemão da pizzaria, tinha amizade com ele já
Até com a família dele, ele encontrou meu primo Seco na pizzaria do nosso amigo Rony, lá. Aí falou, seu primo ficar com medo de falar comigo. Eu falei, não é com medo. Meu, não dá pra eu ficar conversando toda hora, pegando com o diretor um monte de coisa na hora do refeitório. Os caras já tá, né? O agente já não gostava dele. Aí ele ficar conversando muito. Aí eu expliquei a situação. E uma das coisas assim que era meio assim triste, num bom sentido. Quando eu chegava, às vezes você ficava esperando para entrar e ficar comendo bolacha. Aí eles ficavam tudo olhando você comendo bolacha. E você podia oferecer ou não. Eu não vou falar nome, mas era da Vargem do Salto. Ainda era um menino, né? Vamos dizer assim, 21 anos, 22 anos. Aí ele estava lá, ofereci, ele catou assim, colocou e saiu, porque não podia parar para ganhar nada. Então são coisas assim muito limitadas. Os trabalhos que eu via dos presos que eles faziam, a cascata, o campo, eles fizeram com drenagem de ar, uma coisa, o trabalho, e muitos, né, que falaram, eles falaram, professor, você viu lá fora? Fui eu que fiz. Eu falei, então por que você não usa isso para a sua vida se você tem um dom? Eu estou pensando nisso. Então, você via que tinha pessoas que, eu não sei se eles tiveram escolha, ou não tiveram quem orientasse eles, né? Porque mesmo você orientando, você sabe que às vezes a pessoa vai fazer coisa errada. E você que já esteve lá dentro, você acha que deveria ter uma orientação maior sobre isso, sim, da pessoa... de um incentivo maior para as pessoas se ressocializar? Então, aí que essa é uma pergunta que eu sempre debato com os alunos. Depende o crime. Eu já vou nessa parte. Entendi. Né? Porque assim, eu não posso falar de uma forma assim, eu falo a minha opinião sobre esse assunto. Mas à medida que eu trabalhei e mostrei um pouquinho de diferença, já fez diferença na vida daquelas pessoas que realmente estavam lá. Só que você sabe, quando a pessoa, até como eu falei, até esqueci de comentar, o meu diretor olhava e falava, Valmir, pode olhar, você sempre sabe quem vai voltar. O cara pode sair, daqui a pouco ele está aqui. Ele fala só de você olhar. Então tem pessoas que realmente não querem sair daquilo, porque se torna cômodo. Então tem toda essa parte principal. Claro que deveria haver penas mais brandas, mais duras pela Constituição do nosso país, mas a gente não, infelizmente, não podemos fazer nada, né? Quanto a isso. É um assunto bem complexo. É bem complexo. Então eu já prefiro essa parte mais tranquilo. Mas essa parte da educação dentro eu acho muito importante. Sim, né? Porque você também leva aprendizado. Muitas pessoas, nossa, eu estou gastando isso, mas às vezes não estou desmerecendo nenhum. Você dá, às vezes, um bom estudo na escola, o aluno não leva a sério, quem está lá leva a sério. Então, né? Não estamos comparando uma coisa com outra, mas é a maneira como você leva e absorve. Né? Então, às vezes, as pessoas, como eu costumo falar, vão de embalo algumas. Acabam se prejudicando por estar junto naquele momento. Complicado, né? Por isso, valorize o seu professor, valorize a sua aula enquanto você está tendo aula na escola. Não é verdade? Porque depois você pode querer valorizar em um outro lugar e não vai ser legal. Que não seja uma sala de aula, isso é verdade, então. Mas tá legal, acho que, são muitos assuntos, a gente conseguiu falar um pouquinho de cada coisa. Eu acho que fica um startzinho para um próximo episódio. Eu queria te agradecer, foi muito legal ter essa conversa, acho que pra gente é muito legal, a gente aprende muita coisa também. E fica à vontade, dê um recado aí para quem você quiser dar. Seus alunos. Mandaram uma mensagem lá no Instagram, foi a Fabi. Nossa, meu filho Nicolas, você não vai lembrar, eu acho. O Nicolas tem aula com ele, eu vou pedir para ele assistir, manda o link e tal. Eu falei, não, vai ser... O Nicolas estuda no Dom Bosco. Não sei. Isso dá um Dom Bosco. Então, aí eu falo, então a gente vê o carinho que a galera tem, acho que é muito legal. Se quiser dar um recado, fica à vontade pra gente finalizar aí. Bom, primeiramente, obrigado, Tom, Fran. Não falei do turismo na parte que eu tenho, né? Deixa eu até falar um projeto, não sei se dá tempo. Dá, fala. Meu projeto ainda, eu quero para nossa cidade, ou de caiaque ou a pé, ou descer aqui da saída da capitalização de água da Sabesp aqui, descer até a Cachoeira Represa para fazer uma coleta de lixo, dando café da manhã com parceiros, isso é meu sonho. Não é propagar para você, professor, não é isso. Cuidar da nossa cidade. E em questão do turismo também, as pessoas olhar um pouquinho com mais carinho. Como eu falei, não comentei, né? Passou despercebido. A enchente. Quando a gente está em cheia, nós estávamos, um dos vídeos, muitos dos meus alunos assistiram. A gente estava descendo atrás do Gemimas, aquela paralela que sai lá perto lá da fábrica de tijolo.
e vinha descendo, rio abaixo, dá para ir até a cachoeira, que é a saída da água aqui. Que até então eu fui estudar, que era o Rio Una, Sorocaba Sul, Sorocamirim, que forma o Rio Sorocaba, que nasce aqui na represa, vai desembocar depois de Perón. Nossa, é muito legal. Tá, então, esse é um projeto que eu quero, eu até falei com eles. Vamos ver se dá certo, eu vou convidar vocês para ir, nem que a gente faça ao vivo um trecho, alguma coisa. Legal. Vou convidar várias pessoas, tanto, professor, não tenho caiaque, não tem problema, pode ser a pé. Show. Porque juntos fazemos a força, a diferença na cidade. E a única coisa que eu tenho mesmo agradecer pelo convite. Show. Né? Quem sabe um próximo ao vivo, aí vendemos mais perguntas, mais legal. Os alunos. Agradeço meus alunos também, que eu sei que eles vão bombardear aí. Eles até vão, professor, eu vou perguntar algo. Né? Às vezes curiosidade também. Espero que tenha dado a compreender. Sim, foi show de bola. Se exercitem, se amem primeiramente, né? Sejam felizes. Eu acho que é a base de tudo. E dá graças a Deus que a gente passou por um período difícil. Estamos aqui hoje contando várias histórias. Show de bola. E é muito isso aí, legal. Fran. Obrigada a você por ter Muito obrigado, foi muito legal. Muito legal. Obrigado a todos que acompanharam. Não deixe de dar a sua curtidinha aí, se inscreva no canal. Obrigado aos patrocinadores e tamo junto até o próximo episódio. Tchau, Beijo gente. no coração. Até mais.